Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo. Reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca. Testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês que creem na Palavra de Deus, que têm uma fé sustentada na Palavra de Deus. Porque quando a nossa fé está fundamentada, alicerçada na Palavra de Deus, quer dizer, nós focamos a nossa vida, nós conduzimos a nossa vida, nós decidimos as nossas escolhas. Quando nós decidimos a nossa vida de acordo com a Palavra de Deus, então tudo vai dar certo. Nós enfrentamos problemas, nós enfrentamos tribulações, mas no final nós sempre vencemos. Então é isso que é a fé inteligente. A fé inteligente não é aquela fé só para tomar posse do milagre. Recebeu o milagre, que maravilha. Não, a fé não é só para isso, não. A fé é para você alcançar os milagres, mas também manter-se de pé para enfrentar as tribulações, as lutas, as dificuldades. Porque todos passamos por dificuldades, todos passamos por tribulações. Verifica você que o próprio Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, logo depois que foi batizado nas águas, ele também foi batizado com o Espírito Santo. E o Espírito Santo, a primeira coisa que fez com Jesus foi levá-lo para o deserto. Deserto significa o quê? Deserto significa tribulação, provação, dificuldades. Então, Jesus, para resistir no deserto, para manter-se na fé no deserto, mesmo tendo o Espírito Santo, o Senhor Jesus fez jejum. Ele jejuou 40 dias e 40 noites, porque ele sabia que as tribulações viriam, que o Satanás viria para tentá-lo na hora mais cruel da sua vida. Ou melhor, uma das horas mais cruéis da sua vida, porque a hora mais cruel dele foi lá no jardim do Getsemane. Mas no deserto, ele teve a fé que estava apoiada, sustentada, alicerçada na palavra de Deus, do seu Pai. Quando Satanás se aproximou e o tentou, dizendo: se és filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Quer dizer, o diabo, Jesus estava enfrentando uma dificuldade tremenda, que era a fome. Ele estava com fome, 40 dias e 40 noites sem comer. Você imagine como é que estava a situação no seu estômago. Ele estava com fome. Então, nesse momento mais cruel da sua vida física, Jesus, então, foi desafiado pelo diabo. Não faça dessas pedras pães. Quer dizer, o diabo sugeriu a facilidade, um caminho fácil.
Sempre o diabo oferece o caminho fácil. Por quê? Para que nós que estamos voltados com a fé em Deus, venhamos cair na tentação das facilidades. Porque as facilidades nos conduzem às dificuldades. E as dificuldades nos conduzem às facilidades. É assim, minha amiga e meu amigo. Então, quando conquistamos pela fé, puxa, a gente fica alegre, feliz da vida. Muitas pessoas estão nos assistindo agora e dizendo, realmente, poxa, quando eu recebi o exame do médico dizendo, olha, você está curada do seu câncer, você não tem mais nada. Quando você recebe a notícia de que aquele negócio que estava amarrado há muito tempo saiu, puxa, você fica feliz da vida, poxa, é a minha fé em Jesus. Quando você recebe a notícia do juiz que a sua causa foi ganha depois de tantos anos, você fica alegre, feliz da vida. Minha amiga, meu amigo, não é só nessas horas que a gente tem que manter a fé, manter-se vivo, manter-se de pé. Não. A fé não é só para essas horas. A fé é para enfrentar as dificuldades. Você casou e foi uma alegria, foi um prazer imenso que você teve de conseguir encontrar a sua outra metade. Só que depois do casamento começaram os problemas, as tribulações, as adaptações, né? Ela com você, você com ela. E aí você começa a ver se a sua fé está em dia ou não. É aí que a sua fé está sendo provada. Claro, quando a pessoa não está na fé, o que ela faz? Eu estou com um problema com meu marido, vamos descasar, vamos divorciar e eu vou casar outra vez. Pronto, vai tentar. É o caminho mais fácil. É o caminho mais fácil. Só que é o caminho que vai criar mais dificuldades ainda, mais problemas para as pessoas. Então, a fé é para você manter-se de pé, para você manter-se vencendo, não só nas conquistas, mas também nas tribulações. Olha só esse versículo que nós vamos meditar, que fala do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi o homem, assim, digamos, mais iluminado do Novo Testamento, depois, claro, do Senhor Jesus não se conta, mas Paulo, foi o chamado apóstolo para os gentios. Então, ele sofreu o inferno por causa de ser apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Ao ponto dele dizer estas palavras, olha só, porque não queremos o quê? Irmãos. Não queremos irmãos, quer dizer, ele está falando com quem? Ele não está falando com incrédulos, ele não está falando com ateus, ele está falando com os irmãos da fé. Ele está falando, dirigindo essa palavra aos irmãos da fé no Senhor Jesus. Ele diz, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a nossa tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar. Quer dizer, ele foi agravado mais do que podia suportar, de modo tal que até a vida desesperamos. Quer dizer, Paulo chegou ao ponto de se desesperar da vida. Paulo, o apóstolo Paulo, grande herói da fé, um dos grandes heróis da fé, chegou a se desesperar da vida por causa das tribulações que sofreu lá na Ásia. Mas ele disse, mas já em nós mesmos, olha só, mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte. Quer dizer, para mim já não tinha
mais valor, já não tinha mais razão de viver. Para mim, o morrer era lucro, não foi isso que ele falou? Para mim, o morrer é lucro. E o viver é Cristo, quer dizer, é sacrifício, é luta, é tribulação. Então ele diz, mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós. Olha só, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Então, amiga e amigo, Deus nos permite passar por tribulações para que a gente aprenda a viver pela fé. A fé nele, nas suas promessas, na sua palavra, nas suas leis, nos seus mandamentos. Quando nós aprendemos a viver pela fé e de fé em fé, então na hora da tribulação, como fez Jesus, na hora da tribulação, na hora que o diabo, na hora que ele está com mais fome, o diabo apresentou uma sugestão, deu uma ideia que facilitaria aquele problema, resolveria o seu problema naquele momento. Então, aquela sugestão de mandar, transforma estas pedras em pães, Jesus poderia ter feito aquilo. Ele poderia transformar as pedras num sanduíche glorioso, um sanduíche poderoso, como esses sanduíches que vendem por aí. Mas Jesus respondeu, porque ele estava na fé e vivia pela fé, ele respondeu, não, nem só de pão o homem viverá, nem só de sanduíche, nem só de pizza o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Quer dizer, nem só de pizza o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Quer dizer, somente a palavra que procede da boca de Deus faz a gente viver e viver por toda a eternidade. Porque você come, mata a fome agora, daqui a pouco você está com fome outra vez, e logo mais você está com fome outra vez. E amanhã você vai ter fome outra vez. E sempre na sua vida você vai ter fome. Até você morrer, você vai ter fome de comida. E você, por mais que você coma, por mais que nós comamos, ainda assim, nós vamos ter mais fome depois. Mas quando a gente se alimenta da palavra de Deus, quando a gente alimenta o nosso espírito, a nossa alma com a palavra que procede da boca de Deus, essa palavra é um alimento que sustenta a gente, que faz a gente ficar firme, que faz a gente, mesmo na hora da fome, a gente manter-se firme e não remover ou não demovermos da fé que nós aprendemos na palavra de Deus, da confiança em Deus. Então, Paulo fala, para que não confiássemos em nós, para que não confiássemos em nós, mas em Deus. Quer dizer, como Jesus, que mostrou sua confiança no seu Pai, dizendo, nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, o diabo, então, veio com outra sugestão, e depois mais outra sugestão. E em todas as sugestões de Satanás, Jesus mencionou a palavra de Deus. Olha, está escrito isso, está escrito aquilo. Então, onde que nós podemos tirar proveito dessa mensagem? O proveito prático para o dia de hoje, quer dizer, você está enfrentando um momento de tribulação, você está vivendo em tribulação, você está vivendo, por exemplo, você não tem o dinheiro para pagar o aluguel, não tem dinheiro para comer, não tem o dinheiro para se manter de pé. E então vem aquela proposta de Satanás, poxa, mas você é tão bonita, você pode ganhar dinheiro fácil, você pode vender o seu corpo e não vai faltar dinheiro para você. Então muitas pessoas, muitas meninas, muitas pessoas e até homossexuais
fazem isso. Bem, para resolver o meu problema, eu vou procurar esse caminho mais fácil. Eu vou me prostituir, vou ganhar algum dinheiro e vou cuidar da minha vida. Só que esse caminho mais fácil vai levá-lo ao caminho mais difícil, mais doloroso, mais penoso, porque você vai ser usada, abusada e desgraçada por causa desse caminho fácil sugerido por Satanás. Mas Jesus diz lá, não só de pão o homem viverá. Paulo, obviamente, sabia dessas palavras. E por causa das palavras de Deus, ele conseguiu se superar, ele conseguiu passar por aquelas tribulações e vencer o desespero da morte. Porque Paulo estava desesperado da morte, mas Deus não estava desesperado pela vida do seu servo, porque ele sabia que Paulo iria suportar por causa da palavra que ele, Paulo, tinha dentro de si. Então, qualquer que seja a sua luta, qualquer que seja o seu problema, qualquer que seja o seu desafio, minha amiga e meu amigo, se você tem uma fé sólida, se você vive pela fé, se você vive de fé em fé, então pode ter certeza que a palavra de Deus vai te dar ânimo, coragem, vai te manter de pé para que você vença esses momentos difíceis que vão passar. Você pode ter certeza, vão passar, porque hoje o tempo pode estar terrível, uma tempestade desabando sobre a sua vida, mas você pode ter certeza que essa tempestade vai passar. Tem que passar. Tem que passar. E amanhã já não vai ter mais tempestade. O sol vai brilhar e você vai poder caminhar tranquilo. Então, essas palavras foram as palavras que me animaram quando eu estava preso, quando eu estava sendo, digamos assim, punido, penalizado, injustiçado, perseguido, odiado. São as palavras de Deus, ou foram as palavras de Deus que me confortaram, que me deram forças para resistir, porque eu sabia que tudo aquilo ia passar. E passou. E passou. Agora, o que ficou? Ficou a experiência, porque me fez mais experiente, me fez mais paciente, me fez mais sábio. A palavra de Deus, ela garante que as tribulações são para que nós venhamos crescer na fé, ter experiências na fé, experiências com Deus. Eu posso garantir para vocês que são nos momentos mais difíceis, nas tribulações, que nós temos ou mantemos uma comunhão mais íntima com Deus. Mas quando não há tribulação, quando tudo vai bem, aí é um perigo, porque normalmente a gente está inclinado a relaxar. E quando a gente está inclinado a relaxar, então é um perigo, porque a gente pode cair. Minha amiga, meu amigo, o apóstolo Paulo chegou ao ponto de ser provado ao extremo, além do que ele podia suportar, conforme ele diz aí. E até ao ponto de até da vida se desesperar. Mas ele venceu, porque o autor da palavra, da fé, estava com ele. E está com você aí agora. Está comigo aqui agora. Está conosco aqui agora. Então as lutas vêm, as lutas vão. As lutas vêm, as lutas vão. Agora, quem permanece na fé, quem tem o espírito da fé, que é o Espírito Santo, esse vence todas as batalhas. Essa é a razão do porquê você deve investir
investir toda a sua vida no recebimento do Espírito Santo. Vale mais do que um diploma, vale mais do que dinheiro, vale mais do que um sucesso, vale mais do que tudo que esse mundo pode oferecer. Porque o Espírito Santo é o Espírito da fé. E quando ele está na gente, aí já era. O diabo sempre vai perder, porque o Espírito do Altíssimo nos faz fortes, resistentes, faz gerar em nós um gigante para vencer todas as batalhas, todas as tribulações dessa vida. Então, a verdadeira fé, a fé inteligente, é aquela que mantém você de pé. Essa é a fé. Seja na hora da conquista, seja na hora da perda, entre aspas. Graças a Deus. Isso, minha amiga, não tem preço. Você vai assistir agora o testemunho de uma psicóloga, uma doutora, que tinha depressão. Imagine, uma profissional da área médica que cuidava, que foi instruída para cuidar dos depressivos, com depressão. Olha só a história dela. Vamos assistir. Meu nome é Rosana Dovale, eu sou psicóloga e tenho 57 anos. A minha vida, né, enquanto eu era criança, adolescente, era um lar assim desestruturado. Haviam muitas brigas entre os meus pais e eu não tive uma infância feliz, né, nesse sentido. E aí, à medida que eu fui crescendo, né, nasceu dentro de mim o desejo de estudar a área da psicologia para poder entender o que existia por detrás das palavras, né, que as pessoas diziam. Eu era uma pessoa muito dedicada aos meus estudos, eu queria entender, aprender. Eu me casei, né, tive as minhas filhas e depois eu me formei. As coisas estavam no seu lugar. Porém, um fato, uma tragédia aconteceu com os meus familiares. Foi um acidente de automóvel, né? Matou quase toda a minha família. Então foi minha mãe que morreu nesse acidente, o meu irmão, o meu sobrinho, a minha cunhada e a minha sobrinha ficou órfã. Eu não estava preparada para aquilo, então eu gemi na minha alma. Eu fiquei profundamente triste e os caixões estavam lacrados porque eles estavam realmente desfigurados, né, dilacerados e ali foi muito sofrimento, porque ver os 4 caixões. Então, ali é como foi a minha morte mental, o meu emocional. E aí eu caí em profunda depressão. Eu desejava a minha morte, o suicídio, mas eu não tinha coragem de me suicidar. Eu desejava assim, que alguém viesse e me desse um tiro na minha cabeça. Eu conhecia os pensamentos do pai da psicanálise. Mas aqueles pensamentos não curavam a minha alma, porque eu fiquei com trauma. Foi tão forte que eu não podia nem os alimentos, eu queria comer. Eu já não tinha mais prazer em comer. Eu via a carne, por exemplo, eu olhava para aquilo, eu associava como se fosse um pedaço do corpo da minha família que havia sido esmagado naquele acidente. Essa angústia da morte me levou a uma profunda depressão. Mas eu me recusava a tomar remédios, ou a fazer tratamento psicológico ou psiquiátrico. Eu sempre me recusei a tudo isso, porque eu sabia que não era isso que ia resolver, não era isso que ia tirar o meu trauma, não era isso que ia me fazer entender para que eu existo. E às madrugadas, eu dormia sempre com a janela aberta do meu quarto, e eu olhava para o céu
olhava para as estrelas, aquelas madrugadas, e eu ficava assim, onde o Senhor está, Deus? Onde está a verdade? E ouvindo a rádio, né, a Rede Aleluia, então aquelas músicas começaram a fazer um bem para minha alma, é como se lavasse a minha alma, né? E fiquei pensativa, ouvindo o pastor falar, e depois tocou uma música. E foi a partir daí que eu tive o primeiro contato com o trabalho da igreja, assim, que a Igreja Universal existia. Assim, foi a primeira vez assim, que eu ouvi, né? Esse primeiro dia na igreja foi um dia de Santa Ceia, né? Eu não entendia nada o que estava acontecendo, eu só achava interessante, mas não entendia. Já estava quase no final da reunião, eu esperei acabar a reunião e o pastor falou para mim assim, volta, eu convido a senhora para participar de outras reuniões, me deu horários, dias, e fui embora. E quando eu cheguei na minha casa, eu já percebi algo diferente. Então eu pensei assim, eu vou voltar. E eu voltei. E o pastor falava muito de Abraão. E para mim eu nunca tinha ouvido falar de Abraão. Aí eu pensei, eu não sei quem é Abraão. Eu pensei assim, eu não sei quem é Abraão, eu não conheço essas histórias, eu nunca li a Bíblia. Mas ele está falando que a gente deve fazer uma aliança com Deus. E Abraão tinha uma aliança com Deus. E aí eu peguei e falei assim, eu vou fazer uma aliança com Deus. O que está falando eu vou fazer. E eu fiz uma aliança com Deus. Eu só sei que quando eu cheguei na minha casa, eu tinha muitos livros. Livros de estudos da minha área, da psicologia. E tinha muitos livros espíritas, mas eu não tinha um livro, né? Eu não tinha a Bíblia Sagrada. Mas por aquela aliança, eu peguei os meus livros. E eu falei assim, eu não quero mais nada disso para minha vida. Eu vou seguir agora a palavra de Deus, que o pastor estava pregando. E eu peguei, eu me desfiz de tudo aquilo. Eu me desfiz de tudo. Eu falei, agora é um pensamento só. Eu entreguei tudo para Deus e é entrar a luz, é tirar as trevas e entrar a luz. E eu me batizei nas águas, todas aquelas palavras que o pastor falava, que ele orientava. Então eu me batizei nas águas, eu me converti. Aí eu ouvi falar do novo nascimento, do Senhor Jesus, que eu queria muito conhecer Jesus e ter o selo do Espírito Santo. Eu ouvi falar do Espírito Santo, da necessidade de ter o selo do Espírito Santo. E meditando na palavra, buscando, desejei muito o selo do Espírito Santo. Foi num domingo, pela manhã, na busca do Espírito Santo, eu fui selada. Entrou a vida dentro de mim. Quando entrou a vida, entrou a alegria, entrou a paz, né? Entrou Jesus dentro de mim. É como se eu tivesse realmente bebendo, sabe? Com muita sede e bebendo de Deus, bebendo da luz de Deus, né? Sendo saciada, né? Todo o meu ser. E sabe assim, todas as respostas de uma vez? Tudo de uma vez? Porque naquele momento eu passei a ser uma nova criatura, uma nova pessoa. Não tinha mais nada a ver. Eu recebi o Espírito Santo, né? Eu recebi o Espírito de Deus. E isso é um milagre. É um milagre. Então veja, eu recebi o Pai que gera a vida. Mas gera a vida, não somente a vida aqui nesse corpo. Eu conheci o Pai que gera a vida eterna. Ele vive dentro e através. Porque não é Jesus guardado dentro de mim, só para mim, e só para me satisfazer, e só para me guiar. Ele quer viver através de mim. Então é para mim e para que se estenda. Então é impossível a gente não querer que o nosso semelhante tenha o mesmo que a gente tem dentro da gente. É impossível, é impossível. A visão da gente, quem tem o Espírito Santo, a minha visão, ela mudou completamente em ver as pessoas, porque eu passei a ver todas as pessoas como almas como a minha. Foi o dia mais feliz da minha vida, o dia que eu fui selada pelo Espírito Santo. Foi o dia mais feliz da minha vida.
Não tem comparação com nenhuma alegria que esse mundo pode oferecer para uma pessoa. Não existe comparação. Essa é a verdadeira cura da depressão. Ela é espiritual. Quando as pessoas entenderem que a cura da depressão é espiritual, a pessoa fica liberta. Agora, enquanto a pessoa está acreditando que aquela depressão ela é uma falha mental, somente, vamos dizer, uma falha sei lá, sinapses, neurônios, alguma coisa que acontece no cérebro e que o remédio vai resolver, ela não vai ficar curada. Os remédios, eles vão dar um alívio para o corpo. Mas para a alma, ninguém pode curar a alma de alguém, porque foi o próprio Deus quem criou a alma. Não foi o homem quem criou a alma, foi Deus. E eu digo mais além, que um corpo não vive sem a alma. Então, como que um remédio, ele vai dar um alívio momentâneo, por algumas horas. Mas ele não vai curar a alma, porque o corpo não vive sem a alma. Mas a alma vive sem o corpo. Ela tem vida própria, sem o corpo. E o que Jesus quer de nós? A nossa alma. O Espírito Santo dá sabedoria para a gente viver. É a sabedoria de Deus. Posso ter os conhecimentos da ciência, mas eu sou uma pessoa comum, cheia de falhas, não é? Eu não sou perfeita, mas Deus me dá sabedoria, como mãe, como esposa, como profissional. Hoje eu atuo em outra área. Eu agradeço à Igreja Universal, a todos os ensinamentos que eu recebi, a palavra de Deus pregada através dos pastores no altar de Deus, dos propósitos, né, que são feitos, né, no altar, que me levaram, me impulsionaram a fazer, né, o sacrifício e a entregar a minha vida ao Senhor Jesus, que era o que eu realmente precisava. Eu, pastor, Deus me dá tudo, o que eu vou dizer? Ele já me deu o Espírito dele, ele já deu tudo. Minha vida era sem explicação, nem eu mesmo entendia. Quando algo acontecia, ó meu coração, que não sabia. Para muitos eu não tinha solução, para mim só um milagre, e o milagre aconteceu enfim. Jesus me deu a mão, sorriu pra mim. Pois o meu futuro agora eu sei, estava nas mãos do meu Rei. Ele nunca me deixou, minha vida transformou. Solidão, Jesus Cristo me salvou e me deu o seu perdão. Eu não tinha solução, para mim só um milagre, e o milagre aconteceu enfim.
Jesus me deu a mão, sorriu pra mim, pois o meu futuro agora eu sei, estava nas mãos do meu rei. Ele nunca me deixou, minha vida transformou. Pois agora sou feliz, não mais vivo em solidão. Jesus Cristo me salvou e me deu o seu perdão. Eu queria, neste momento, orar por você. Especialmente você que está sofrendo, desesperado. Você que se encontra no fundo do fundo do fundo do poço. Deus se encontra aí com você que está sofrendo, gemendo. Você que está aí se sentindo a pior das criaturas. Você está aí bebendo. Você está aí usando drogas. Você perdeu o seu casamento, você está pensando, não tem mais sentido na minha vida. Se meu marido me deixou por outra mulher, não faz mais sentido eu viver. Está sendo assim a sua vida? Você quer parar essa dor sem precisar tirar a sua vida? Nós vamos mostrar para você. Não é preciso tirar a sua vida para tirar esta dor que você está sofrendo. E é assim que vidas estão sendo salvas diariamente em todo o mundo. Eu tinha muita insônia, eu não dormia. Foi quando eu comecei a assistir os programas da igreja à noite. E o bispo entrava. É com você que o Espírito Santo está falando. Ele falou, você que está aí, que está pensando em se matar. Aí eu peguei, eu parei, eu falei, meu Deus, ele está falando comigo. Culminou que eu pisei no controle remoto da televisão e ligou a televisão, logo o canal da Igreja Universal. Agora imagine se essa programação não existisse. Só existe um motivo para esses veículos de comunicação permanecerem 24 horas por dia, levando vida, paz e socorro aos aflitos e desesperados. A sua contribuição. É por essas antenas que alcançamos os lares dessas pessoas que necessitam da sua ajuda. Desde a época de Jesus, ele já sabia que sobre o telhado o alcance de pessoas era bem maior. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz, e o que escutais ao ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Seja livre aí onde você está. Seja livre desse pranto. Seja curado da sua enfermidade, desse espírito de opressão, de desespero. Seja um proclamador do telhado e ajude você também a chegarmos àqueles que não sabem mais o que fazer. Doe pelo Banco Bradesco, agência 3396, dígito 0, conta corrente 15250, dígito 1. Pelo Banco do Brasil, agência 1911, dígito 9. Conta corrente 206577, dígito 0. Se preferir, doe através do site universal.org/doação. Pelo aplicativo da Universal no seu smartphone ou tablet. Ou faça sua doação diretamente em uma Universal. Muito bem, minha amiga e meu amigo. Você viu o que Jesus falou? Presta atenção o que o Senhor Jesus fala para mim, fala para você, fala para todos nós. Olha só o texto sagrado. O que vos digo em trevas, quer dizer, durante
à noite, dizei-o em luz. E o que escutais ao ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Então, quando nós levamos a palavra, por exemplo, agora, nesse momento, você está assistindo essa programação, porque sobre o telhado tem uma antena. Então, a internet, antenas que estão sobre o telhado, através de rádio, de televisão, através da internet, nós chegamos aos lugares mais longínquos dessa terra com a palavra de Deus. Nós chegamos às pessoas sofridas, aflitas, desesperadas, que não tem ninguém. Uma palavra, apenas uma palavra é capaz de salvar uma pessoa. E essa palavra é a palavra que sai da boca de Deus. Então, eu queria que você considerasse isso, minha amiga, meu amigo. Eu sei que muitas pessoas têm gasto muito dinheiro em muitas vaidades, em muitas coisas sem valor. Mas quando essas pessoas caem em si e investem um pouquinho daquilo que Deus lhes tem dado para salvar uma alma, pelo menos uma alma, e nos ajudar a pregar a palavra de Deus através, ou em cima dos telhados, através, quer dizer, das antenas de rádio e televisão, então nós estamos contribuindo, nós estamos fazendo a obra de Deus, nós estamos pregando a palavra que sai da boca de Deus e que dá vida ao mundo. Então, se você pode nos ajudar, se você tem disposição de ajudar uma pessoa, assim como você um dia foi ajudada, então você pode fazer a sua doação, seus donativos, por exemplo, na conta do Bradesco, agência 3396, dígito 0. Agência 3396, dígito 0. A conta corrente 15250, dígito 1. 15250-1. Então, a sua doação vai direto para a conta da Igreja Universal do Reino de Deus. Você faz a doação em qualquer banco Bradesco, mas também você talvez diga, mas eu não tenho banco Bradesco aqui na minha cidade, mas eu tenho o Banco do Brasil. Também nós temos a conta do Banco do Brasil. Está aí, Banco do Brasil, agência 1911-9. Agência 1911-9. Conta corrente 206577-0. 20, conta corrente 2065-77-0. Toma nota aí, para quando você que quer fazer a doação, nos ajudar a pregar o Evangelho, chegar aos confins da terra, conforme a palavra de Jesus, então envie sua oferta, sua doação a pessoas que estão, a empresários que estão não apenas enviando ofertas, mas estão construindo igrejas, estão construindo o próprio telhado. Muito legal, para que a palavra de Deus seja espalhada e venha sustentar as pessoas. Faça-nos esse favor, ou melhor, faça um favor a si mesmo, porque quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. Quanto mais você der, mais você recebe. A fé é dar. Você sabia disso? Fé é dar. Fé é ofertar. Porque ninguém planta sem ter fé para colher. É ou não é? Quando se planta esperando, crendo que vai colher. Então, a fé é assim. Se você planta a sua oferta, suas doações na pregação da palavra de Deus, o próprio Deus vai ficar incumbido de abençoar a sua vida. É impossível que uma pessoa ajude outras pessoas, tenta ajudar outras pessoas com a palavra dele, que não seja abençoada por ele. É impossível isso. Seria Deus injusto para esquecer de uma pessoa que ajuda a pregar a palavra dele para salvar almas e ele não ajudar?
É por isso que Jesus disse, mais bem-aventurado aquele que dá do que aquele que recebe. Fica a seu critério, minha amiga, meu amigo. Às vezes você gasta tanto dinheiro com tantas coisas, com tantas vaidades, e não vê nenhum fruto disso. Mas quando você investe no ganho de almas, você está dando as mãos ao próprio Deus para salvar as pessoas aflitas. Vamos assistir um fake news, mais uma notícia falsa, de o que aconteceu com essa criatura que foi tocada pelo Espírito Santo, porque ela ouviu a palavra de Deus e teve a sua vida transformada. Vamos assistir. Meu nome é Neide, eu sou de São Paulo, sou professora de língua portuguesa. E desde sempre eu tinha um grande preconceito em relação à Igreja Universal e aos dirigentes, porque eu ouvia a famosa lavagem cerebral em relação aos fiéis. E aquilo me incomodava de tal forma que toda vez que eu ouvia o nome da Igreja Universal, do Bispo Macedo, a angústia, a raiva, a ira só aumentava dentro de mim. Porque ele queria conquistar mais e mais pessoas, mais e mais fiéis para a igreja dele e realmente pegar o dinheiro dessas pessoas. Aumentar a igreja, crescer no Brasil, no mundo, enfim. Mas não de uma forma legal, não de uma forma honesta. Até a voz dele me irritava. A mão dele, eu não conseguia perceber que ele tinha aquela mão com um defeito físico, eu não sabia. Então eu achava que aquilo ali era dele mesmo, entendeu? Que ele fazia aquilo. Até a mão dele, a voz dele, o jeito dele falar, o Deus te abençoe grandiosamente, aquilo me incomodava. Eu tinha uma vida bastante estável, eu viajava para o exterior, eu tinha carro zero, mas mesmo assim eu me sentia vazia, faltava-me alguma coisa. E eu queria sair de quinta, sexta, sábado e domingo, porque eu não conseguia ficar em casa, dentro de casa. Então eu estudava, eu fiz graduação, eu fiz pós, eu fazia cursos para não ficar em casa, eu não conseguia ficar dentro de quatro paredes. Tentei através das literaturas, tentei buscar ajuda, mas ali era momentâneo. Eu acrescentava mais informações apenas. Aí eu ia para as cartomantes, as famosas de São Paulo. Eu fui para o centro de Umbanda. Eu tinha aquela necessidade de querer saber o que ia acontecer. Qual seria o meu futuro, o que ia acontecer. Então eu ficava naquela questão. Agora eu vou aqui, eu vou ali. E não tinha medo, não tinha dó de investir, de gastar o dinheiro ali. Mesmo sabendo que muitas coisas ali não aconteciam, não eram verdades. Mas eu procurava e eu ia. Foi há 20 anos. Uma amiga minha de infância me convidou para ir ao culto da João Dias com o Bispo Macedo. Ela insistiu muito, muito, muito. Ela disse, Neide, vá que você vai ouvir coisas que você nunca ouviu. Vai ser muito forte. Eu falei, não, eu não quero ir. Ela falou, não, você tem que ir. E nesse dia, era a véspera do dia 1º de maio, dia do trabalho. Ela falou assim, olha, você vai e eu te ajudo. Eu tinha muito trabalho para fazer, muita coisa para corrigir. Eu falei, tá bom, Ana, eu vou. Mas se eu não gostar, você nunca mais me chama, nunca mais me convida, porque isso está me irritando profundamente. Aí eu fui. Era um dia de semana, uma quarta-feira. Logo que eu entrei, muito desconfiada, olhando para os lados. Aquela questão de achar até que vão mexer na minha bolsa. Essa maldade toda dentro de mim. E eu sentei, fiquei olhando. Esperei o culto começar. E aí, de imediato, quando eu olhei para o bispo, a expressão dele, a fala dele, os olhos dele, ali dentro já mudou. Aquela hora já mudou. Tudo aquilo anulou. Porque não tinha como ser mentira, tudo aquilo. Eu olhava para ele e falava, não, ele não pode ser mentiroso, tudo isso que falam dele. Eu estou olhando aqui para ele. Os olhos não mentem. Ele não iria conseguir ser esse ator. Ali, o próprio Espírito Santo já me convenceu que o Bispo Macedo era um homem verdadeiro, era um homem de fé.
A reunião foi exatamente a minha vida na ocasião. Foi exatamente a minha vida na ocasião. Tudo aquilo que eu precisava ouvir, eu ouvi. Eu saí de lá assim, maravilhada, mas eu saí, a confiança que eu saí foi muito grande, a vontade de querer mudar. Ali eu falei, bom, eu encontrei a chance de mudar, a solução para a minha vida. Foi onde eu consegui me entregar. E essa mudança dentro de mim. Aí eu vinha buscando o Espírito Santo, eu não queria mais a vida que eu tinha, eu não queria mais frequentar os lugares onde eu frequentava, eu não queria mais ter a companhia das pessoas que eu tinha, porque não tinha mais nada para me acrescentar. Eu me sentia um peixe fora d'água ali no meio deles. Eu lembro que eu acordava 3 horas da manhã, para mim era sacrifício, porque a minha aula começava às 7 horas, e eu acordava 3 horas e começava a buscar o Espírito Santo. Até que um dia aconteceu dentro de mim. Tudo mudou. Foi onde eu fui selada com o Espírito Santo. Foi numa sexta-feira, dentro da igreja, numa vigília. Eu não sabia falar, mas ele sabia da minha verdadeira intenção, que era ele. Eu queria ele, porque eu sabia que ele poderia dar essa paz que eu tanto procurava. E eu não sabia, não era o dinheiro, não era um carro zero, não era uma viagem para o exterior, não era um sonho de uma faculdade, de uma pós, não era nada disso. É uma alegria que o mundo está pegando fogo e a gente está ali. E até hoje as pessoas falam, nossa, você é tão calma, que paz, como é bom ficar do seu lado. Eu achava que eu sabia tudo, que eu conhecia tudo, devido aos meus estudos. Mas eu era inocente, perante a mídia. Então aquilo, eu nunca fui atrás, eu nunca fui querer realmente saber o que era, quem era o Bispo Macedo, quem era a Igreja Universal. Eu simplesmente acreditava. Para eu fazer alguém acreditar em mim, eu tenho que ter provas, eu tenho que ter dados, eu tenho que ter levantamentos. E eu nunca tive isso em relação à igreja. E acreditava em tudo aquilo que eu ouvia. Eu diria hoje, como eu sei o que é a igreja e quem é o bispo, eu diria, vão procurar saber. Não fiquem apenas no que vocês ouvem, nos achismos. O erro que eu cometi, eu iria realmente pedir para que eles não cometessem também. Meu nome é Bruna Gonçalves, eu tenho 20 anos. Cheguei na igreja aos meus 7 anos, me afastei aos 12. Comecei a me preencher com amizades, me envolvi com rapazes, bebidas, comecei a frequentar baladas, pancadões de rua. No começo era muito bom. Quando eu comecei eu conheci o mundo, para mim eu falei, nossa, aqui é o meu lugar, aqui é o meu lugar. E aí foram me apresentando amizades, e aí eu fui me envolvendo. Depois de amizades foram me apresentando rapazes, e eu acabei me tornando uma pessoa vaidosa. Eu não saía de casa sem passar uma maquiagem. Eu não saía de casa sem arrumar meu cabelo, porque aquilo era como se me preenchesse. E quanto mais eu me arrumava, mais eu chamava atenção. E quando eu não chamava atenção, ninguém olhava para mim, eu voltava e me arrumava, fazia melhor. Quando eu ficava sozinha, vinha um buraco. Era como se fosse um buraco enorme dentro de mim, de sentir angustiada, de sentir triste, de me sentir complexo. Eu acabei tendo inícios de depressão. Eu não queria mais sair de casa. Chegou um momento que eu não queria mais sair de casa. Chegou um momento que eu não queria saber de escola, de querer estar perto de momentos em família. Era como se tivesse um mundo sobre mim, um inferno todo sobre mim, não deixava eu ter força para me levantar. E foi aí que eu voltei à Igreja Universal do Reino de Deus. Eu comecei a participar das reuniões de quarta, de sexta, de domingo. Eu comecei a cuidar da minha alma. Aquelas coisas que eu fazia no mundo, era como se não quisesse mais, fui perdendo o gosto, fui perdendo... eu não queria mais, eu tomei nojo. O pastor sempre falava do Espírito Santo, a importância de ter o Espírito Santo dentro da gente, né? E eu olhava assim e falava assim, quem é o Espírito Santo? Eu não sei quem é ele. E eu falei, eu quero o Espírito Santo. Eu determinei, falei, meu Deus, eu quero ter o Senhor. E foi aí que veio o jejum de Daniel. Eu me desconectei do mundo
para me conectar com Deus. Então eu me desliguei do Facebook, me desliguei de todos os chats, me desliguei do WhatsApp, me desliguei de tudo. Porque a minha prioridade mais não era aquilo. Mesmo que doía, mas a minha prioridade era o Espírito Santo. Todos os dias eu fazia algo diferente. Se era um dia eu evangelizava, saía para os bairros e ficava horas evangelizando. Passei a meditar, eu passei a ler livros da fé. Aquilo que iria me trazer o conhecimento de mais de Deus. Passei a ler o livro dos Passos de Jesus e o Batismo do Espírito Santo. Então eu me aprofundei. O pastor, ele fez um propósito de todas as igrejas de estar 3 dias de vigília. Então foi na última vigília. Eu pensava, não, eu vou ser batizada no primeiro dia. Porque eu queria ser cheia, minha sede era tão grande. Então eu falei, meu Deus, me batiza, me batiza. Eu me lembro que aquela busca foi a melhor busca da minha vida. Que eu falei, meu Deus, se o Senhor não me tirar daqui, se o Senhor não tirar esse vazio de dentro de mim e me mudar, me tornar uma nova criatura, então me mata. A palavra dele diz que aquele que tem sede, vinde a mim e beba, e eu estou aqui. Então que o Senhor venha tirar isso de dentro de mim. Eu me lembro que o bispo falou assim, o Espírito Santo está descendo. Ele está descendo e está aí na sua frente. E eu falava, meu Deus, eu não quero que o Senhor esteja na minha frente, mas eu quero que o Senhor esteja dentro de mim. Eu senti um gozo tão grande, eu senti uma alegria tão grande dentro de mim, tão grande, que o que eu queria tanto, o que eu buscava tanto no mundo, eu pude receber naquele dia, naquela madrugada. Foi um dia extraordinário, porque aquilo que eu mais buscava, eu pude receber naquela madrugada. Depois que eu recebi o Espírito Santo, eu passei a ter paz. E hoje, a minha mãe fala, você é o meu exemplo. Hoje eu sou um exemplo, não por ser de aparência, mas eu consigo dar aquilo que eu tenho. Não só para ela, mas para todos que ficam ao meu redor. O jejum foi um divisor de águas para mim. Porque de uma pessoa que eu era, eu passei a ser outra. Eu passei a ser uma fonte a jorrar. O jejum de Daniel, ele não é só para aqueles que estão chegando na igreja, mas o jejum de Daniel é para aqueles que querem algo a mais com Deus. Tanto você que está chegando agora na igreja, como você que é obreiro, você que é pastor, o jejum de Daniel, ele é um algo a mais. Porque você fazendo o jejum de Daniel, você se torna renovado, você se torna essa fonte a jorrar. Não é porque a gente é da igreja que a gente não vai ser sujeito, mas todos os dias a gente está sujeito. Só que no jejum de Daniel, Deus ele nos separa. Ele nos separa. Ele quer a gente cada dia mais para Ele. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do meu Senhor. Ó meu Pai querido e amado, está escrito, e eu creio, é a Tua palavra, a Tua boca quem falou. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do meu Senhor. Eu creio que o Senhor Espírito Santo colocou estas palavras na boca do teu servo Davi, para que ele orasse e deixasse essa oração, essa fé, que supera toda e qualquer situação difícil. Então nós oramos também aqui. De onde me virá o meu socorro? O socorro para mim, o socorro para essas pessoas que estão nos ouvindo. Venha o teu socorro, meu Pai. O Senhor que criou os céus e a terra, do Senhor que criou os céus e a terra, o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, em o nome do Senhor Jesus, vem o nosso socorro. E essa é a minha fé, meu Pai. Nós passamos isso para o teu povo e essa criatura seja livre dessa enfermidade, desse inferno que ela tem vivido. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Quando todas as portas do mundo estiverem fechadas,
e você perceber que as verdades estão todas erradas. Graças a Deus, minha amiga, meu amigo, nós vamos ficando por aqui. Amanhã estaremos de volta através dessa emissora, através dessa antena, trazendo mais palavra de fé para você. Deus abençoe e até amanhã. Quando você não tiver no mundo nem mais um amigo, não tiver mais ninguém ao seu lado que lhe dê abrigo,